A retaliação da China às políticas comerciais do Equandora está realmente apenas a começar. Nos últimos dias, Pequim intensificou a sua pressão econômica, impondo sanções abrangentes aos Estados Unidos. O âmbito outrora limitado das tarifas expandiu-se agora para estratégias muito mais amplas e preocupantes, visando sectores cruciais que poderiam prejudicar significativamente as indústrias americanas. Inicialmente, estas medidas pareciam estar limitadas a tarifas, mas a partir de agora a situação agravou-se e os chineses começaram a utilizar o seu controle sobre as redes de abastecimento, especialmente metais essenciais para muitas indústrias. O tungstênio, por exemplo, tornou-se um ponto focal importante na atual guerra comercial. Este metal, que desempenha um papel fundamental em tudo, desde a eletrônica ao equipamento militar, tem sido alvo de novas restrições de exportação impostas pela China. Estas restrições criaram uma tempestade de medo entre as empresas dos EUANAM, muitas das quais não previram um desafio tão direto às suas cadeias de abastecimento. Os EUALUA são particularmente vulneráveis porque o tungstênio é essencial para vários setores, incluindo o aeroespacial, automóvel e eletrônico. É necessário para tudo, desde a cablagem e soldadura até a produção de semicondutores. Por que é que a China é tão crucial nesta equação? A China produz a esmagadora maioria do tungstênio no mundo. Em 2024, produziram mais de 67 mil toneladas de tungstênio, representando uma parte substancial da produção global. Embora os EUA dependam muito do tungstênio, o país não produziu qualquer tonelada do material no ano passado. A situação é ainda mais preocupante porque os EUA não têm operações nacionais de mineração de tungstênio e, em vez disso, são forçados a depender das importações, a maioria das quais provém de países que estão alinhados com a China ou fazem parte do bloco econômico BRICS, que tem relações anti-EUA. Sentimento. As implicações são de grande alcance. A influência da China sobre o tungstênio, juntamente com outros materiais de terras raras, tornou-se uma preocupação geopolítica significativa. Para além das aplicações militares, os EUA necessitam de tungstênio para semicondutores, que são vitais para indústrias como a tecnologia e as comunicações. Empresas como a NVIDIA e a TSMC, que são centrais no panorama tecnológico dos EUA, dependem do tungstênio para a produção dos seus chips, e é bastante provável que grande parte do seu fornecimento venha de fontes chinesas. Em resposta, os EUA iniciaram esforços para garantir fontes alternativas de tungstênio. Um movimento notável ocorreu em dezembro, quando os CPR investiram $16 milhões numa empresa canadiana para começar a minerar tungstênio. No entanto, esta iniciativa foi complicada pelas tarifas impostas ao Canadá pelos EPRATRIA. Isto levanta a questão: por que é que os EUAs imporiam tarifas ao próprio país de que dependem para materiais como o tungstênio? A ironia não passou despercebida a muitos analistas. No entanto, o tungstênio não é o único problema em questão. A China também restringiu a exportação de vários metais de terras raras para os EUA, que são ainda mais essenciais para indústrias como a eletrônica, as energias renováveis e a defesa. Metais como o galho e o germânio, utilizados na produção de semicondutores, e o bismuto, essencial para a investigação atômica, foram todos afetados. Estas restrições são especialmente preocupantes porque a guerra comercial do presidente Trump já tinha provocado uma tensão significativa entre as duas nações, agravando ainda mais a vulnerabilidade dos EUA. O controle da China sobre a cadeia de fornecimento global destes metais é imenso. O país detém quase 80% do mercado de bismuto, 75% do mercado de tório, que é utilizado em células solares e chips de memória, e 40% do mercado de malinan, um material essencial para a refinação de petróleo e produção de aço. Enquanto isso, a produção destes materiais nos EUA é mínima, na melhor das hipóteses. As consequências econômicas mais vastas desta situação são inconfundíveis.
Embora as tarifas de Trump sobre a China possam parecer a peça central da sua estratégia de guerra comercial, as ações de retaliação da China começaram a atingir a própria infraestrutura que sustenta a proeza militar, industrial e tecnológica dos Estados Unidos. A China não está apenas a aplicar ataques diretos, estão a explorar pontos fracos na cadeia de abastecimento dos recursos minerais, minando a indústria americana de várias direções. Mas a estratégia econômica da China vai para além da mera retaliação. É um esforço calculado para controlar as cadeias de abastecimento globais e o acesso aos recursos. Com acesso a materiais e metais essenciais, os países de todo o mundo podem impulsionar as suas economias e forças militares, e a China compreende a influência que isso lhes confere, através de uma combinação de tarifas, restrições de fornecimento e parcerias estratégicas, particularly within the semiconductor sector. However, this effort faces its own set of difficulties. The U.S. has seen a rapid rise in energy costs, higher bond yields, and a surge in borrowing costs, factors that complicate its efforts to bring manufacturing back home. Meanwhile, Canada, a longtime U.S. ally, has found itself in a precarious position. Although its proximity to the U.S. has historically made it a key supplier of resources like oil and natural gas, the ongoing trade tensions have prompted the Canadian government to diversify its markets, looking to China as a new potential buyer. For oil and gas, Canada has started laying the groundwork for significant energy exports, including natural gas, to Asian countries, particularly China. By mid-2025, Canada will be ready to ship liquefied natural gas, LNG, to global markets. The shift in Canada's energy exports is becoming increasingly strategic, as it looks to reduce reliance on the U.S. market and seek more lucrative opportunities elsewhere. In 2024, Canadian LNG was priced at a fraction of the cost of American LNG, which positions Canada favorably in the global market. Countries like Japan, which has been heavily reliant on LNG, are now turning to Canada to meet their growing energy demands. Japan, facing high energy costs, is looking for more affordable sources of LNG to power its economy. Canada's ability to offer cheaper LNG gives it a competitive edge over the U.S. This shift could have significant implications for U.S. energy companies, which are now at risk of losing out on major contracts to Canadian exporters. This shift in global energy markets highlights the broader risks that the U.S. faces in the ongoing trade war. As U.S. tariffs and sanctions continue, American companies are being forced to adapt to an increasingly complicated and uncertain global landscape. Whether through rising energy prices or dwindling access to key materials, the pressure is mounting. Meanwhile, nations like Canada are finding new ways to assert their economic independence, positioning themselves to benefit from changes in the global market. In conclusion, the U.S. trade war with China is far from over, and the implications for the American economy are only becoming clearer with each passing day. China's strategic use of its control over rare earth metals, energy resources, and manufacturing capabilities is proving to be a formidable challenge. As the U.S. grapples with these economic pressures, other nations like Canada are positioning themselves to capitalize on the changing global trade dynamics. The question remains, how long can the U.S. sustain its trade war with China before the economic consequences become too great to ignore?